Nesse vídeo eu vou contar o meu testemunho. Eu não entendia realmente nada da Bíblia. E por incrível que pareça, eu nasci no berço evangélico. Por isso que eu digo que as pessoas, mesmo que aceitam a Jesus, elas precisam ter um encontro com o Espírito Santo. Eu lia os capítulos, os versículos da Bíblia, mas para mim era só histórias. Eu não conseguia compreender além do que estava escrito. Eu não conseguia entender as revelações que a Bíblia queria sempre nos dizer e sempre quer nos dizer. E para cada leitura é uma revelação diferente, para cada pessoa se torna algo íntimo. E revelações diferentes. A palavra ela se revela de várias formas. E eu não entendia. Era como se fosse uma leitura bíblica, era como se fosse realmente uma história e eu lendo um livro. E eu vou lendo, vou folheando, vou vendo a história, vou até guardando na mente as histórias, mas é só isso. E aí eu olhava para aqueles pregadores, aqueles homens que pegavam, às vezes, um trecho da Bíblia, uma parte da história, uma história, e conseguia desenvolver aquela história de uma maneira tão fascinante. Conseguia trazer ali ensinamentos em uma história. Eu não conseguia tirar ensinamentos de uma história. Uma história se tornava só uma história para mim. Mesmo eu na igreja, indo e frequentando, sendo filha de pastor, mesmo estando no berço evangélico, era só histórias para mim. Eu não conseguia pegar uma história ali e tentar entender e tentar tirar lições para minha vida. Eu não conseguia ali olhar a história de uma forma diferente, espiritual, de uma forma em que eu poderia aprender, em que aquela história poderia servir para minha vida. E eu admirava muito, porque eu não sei cantar muito bem, mas eu sempre falava assim, eu não sei fazer nada. Eu não sei pregar, eu não sei falar uma palavra, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, nem tocar um instrumento. E aí eu falava, eu queria aprender a pregar. Eu queria ter essa desenvoltura, sabe? De ler a palavra e conseguir trazer ensinamentos profundos. Pessoas que às vezes nem liam histórias, mas liam as profecias da Bíblia e já trazia ali um claro ensinamento, algo assim espetacular. E realmente eu ficava de boca aberta sobre tudo aquilo que eles falavam, sobre aqueles ensinamentos, sobre o que eles entendiam e conseguiam passar. Então eu tentava de todas as formas, de todas as maneiras, ler, entender e tentar tirar o máximo proveito daquelas palavras, o que elas estavam querendo dizer, mas era como se eu lesse, sabe, travasse, desse um branco, não conseguisse. E eu ficava me perguntando por que eles conseguem, eu não consigo. Às vezes eu lia, eu orava antes de ler, falava Espírito Santo, meu Deus, me ajude a entender, mas nada. Realmente eu não conseguia entender. Mas eu queria saber pregar, eu queria saber trazer uma palavra. Eu queria mostrar ali que eu tinha um valor e que eu tinha uma habilidade. E que eu poderia mostrar, olha, eu sei alguma coisa. Não sei cantar, mas pelo menos sei trazer uma palavra. Não sei tocar, mas pelo menos eu sei trazer uma palavra. Eu queria algo. Porque eu já tinha tentado as outras coisas. E aí eu quero que você tente entender. Quando você quer aprender uma habilidade, eu digo em todas as áreas, mas na espiritual é pior ainda. Para impressionar, ok? Para dizer, olha, eu sei cantar bem. Olha, eu sei tocar bem. Olha, eu sei pregar bem. Olha, eu sei ministrar bem. Quando você tenta aprender, eu digo todas as formas, uma habilidade, mas é para sempre impressionar o próximo, sempre para impressionar o outro, ela se torna vazia de si. E eu queria era impressionar alguém, eu queria impressionar as pessoas. Eu queria que enxergasse ali o meu valor. Olha, eu tenho um valor, eu sei, viu? Porque sempre fui aquela pessoa mais apagada, aquela pessoa que ninguém realmente viu ali
que poderia fazer algo. Era aquela famosa filha do pastor. A outra faz. E essa aí faz o quê? Ah, não faz nada não, mas ela é legal. Ela é legal. Não faz nada, mas é legal. Então, quando você tenta impressionar o outro, isso vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. O que eu comecei a fazer? Comecei a decorar pregações, ministrações no YouTube. Sim. Eu pegava algumas ministrações e procurava de pessoas assim, não muito conhecidas. E eu tentava decorá-las. Eu escrevia os tópicos, eu tentava decorar ao máximo. Eu fiz isso 2 vezes, decorar uma ministração, decorar uma palavra, trecho por trecho, tópico por tópico, para na hora falar. O que acontecia? Na hora, as coisas embolavam. Eu trocava um tópico com o outro. O de cima ia para baixo, de baixo ia para cima e ficava tudo confuso. Porque eu me atropelava. Eu não conseguia seguir a ordem certinha do que eu tinha decorado. Eu falei, nem decorar eu presto. Mas não, ficava horrível. E por mais que as pessoas ficavam me assim, não entendendo o que eu queria dizer. Porque as coisas ficavam embaralhadas, sem nexo, sem vida. Ficava morto, sabe? Porque vocês notam quando é algo robótico, quando é algo um plágio, quando é algo que não é assim, expressado de forma natural. E realmente ficava horrível. E eu tentei 2 vezes e ali, depois disso, as pessoas falam, legal, é. E quando você, isso que é o mais interessante, e quando você estiver procurando a aprovação das pessoas, saia disso, quanto antes. Eu demorei a aprender, demorei muito a aprender isso. Foi quando, depois disso, eu falei, pronto, eu não sirvo pra nada mesmo, tá tudo bem. Eu me conformei com, tá tudo bem, eu me conformei. Tá tudo bem eu não ser bom em nada, tá tudo bem eu não ter uma habilidade em nada, tá tudo bem. Eu não vi o meu valor. Eu não via aquela Soraya, porque é aquela famosa comparação, sempre se comparar com o outro. É a pior coisa que existe, se comparar. A pior coisa, você não enxerga o seu valor, você não enxerga aquilo que você tem realmente de valor. Foi quando eu passei a não querer mais agradar as pessoas. E aí eu queria agora, era realmente passado anos, isso não foi de uma hora para outra, nem uma semana para outra, nem um mês para o outro. Foi anos. Eu quis entender, eu quis me aprofundar e mergulhar no Espírito Santo, mas dessa vez não era para agradar ninguém. Não, eu realmente estava buscando uma intimidade muito profunda com o Espírito Santo. Em orações, em mergulhos, em jejum, eu estava totalmente focada no Espírito Santo, em ter uma intimidade. E aí, o devocional, né? Eu comecei a colocar o devocional na minha vida. Começava a fazer os devocionais. Eu vou falar em um outro vídeo explicando mais sobre devocionais. Foi quando o Espírito Santo ele me ensinou realmente como é o devocional. E aí eu comecei a fazer esse devocional específico. Ele é diferente. É um devocional diferente. Mas era para estar mais íntima do Espírito Santo, aprender mais com a palavra, usar a palavra na minha vida, sabe? Ler a palavra e colocar em prática nas minhas atitudes, né? Que isso que é realmente a Bíblia, o devocional, ler ali, é você olhar, ler, meditar e sempre trazer para sua vida da melhor forma que você pode melhorar. E eu comecei a fazer isso. E era cada coisa assim impressionante que via na minha mente, sabe? Revelações da Bíblia assim, impressionantes que eu ficava impressionada. E era muito bom. E é muito bom. Eu anotava as revelações que eu recebia assim. Nossa, olha esse versículo. Eu anotava tudo bonitinho, escrito. Tem as anotações até hoje. Do que eu entendia. Porque eu comecei a entender. Depois, quando você tem uma intimidade real com o Espírito Santo, não é nada de querer se mostrar para alguém. Não. Realmente, você se aprofunda e mergulha no Espírito Santo. Você
tem ele como amigo, como a sua escola do Espírito Santo, né? Ele é o professor. Eu aprendi ali, lendo os versículos, eles se abriam assim na minha mente, assim, na minha frente. Eu conseguia ler um versículo e compreender ele, cada pedaço. E aquilo foi especial. Quando depois disso eu fui chamada para uma oportunidade, eu quis trazer uma aquilo que eu tinha feito nos devocionais, eu trouxe. Era como se eu peguei o meu devocional que eu fiz e eu trouxe ele. Eu desmiucei versículos a versículos e trouxe. Veio que o meu devocional. E eu não quis impressionar ninguém. Realmente eu tava, sabe, aquela pessoa que tá, nossa, impressionada nas nuvens com as revelações que o Espírito Santo dá, com a palavra que você compreende, você fala. É igual aquela pessoa que aceita Jesus, aí ela quer que todos aceitem, que todos experimentem. É basicamente isso. E aí eu trouxe aquela revelação, e quando eu trouxe todo aquele estudo que eu tinha feito devocional, as pessoas ficaram assim, não é a mesma pessoa, porque ali você vê a mudança. E aí depois veio me disseram que realmente eu tinha o dom da palavra, mas era algo que eu tinha vivenciado no secreto, no oculto, no quarto. Aquele momento com o Espírito Santo, as suas conversas com o Espírito Santo. E realmente eu fui aprender. Mas o que me chama mais atenção não é eu saber falar, porque comparado ao que o Espírito Santo sabe, eu não sei nada, eu não sei nada. O que me deixa mais assim entusiasmada é poder ler a palavra e ela ser compreendida por mim. Poder ler, conseguir ver a revelação que a palavra está querendo dizer, pegar uma história, nossa, uma história da Bíblia e tirar tantos insights, tanta aprendizado para nossa vida com uma história da Bíblia. Uma história da Bíblia que vem nos ensinar muito, muito, muito. Então, se eu puder deixar um conselho, é nunca queira, eu quero aprender a ler a Bíblia e tal, mas para trazer uma palavra para ser metida para alguém, ou para querer se aparecer, ou para alguém querer ver que você tem o valor que você sabe, nunca, 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 nunca. O pior erro que alguém pode cometer é esse. Mas queira mergulhar no Espírito, queira se aprofundar, queira compreender realmente, querer conhecer Jesus, querer conhecer de fato Jesus. Quando você tem essa real intimidade, encontro com o Espírito Santo, tudo muda. As palavras na Bíblia não é mais uma história. É como se fosse caixinhas sendo abertas de várias revelações, de vários aprendizados que você pode colocar na sua vida. Isso que é o mais interessante. E para querer ajudar as pessoas que ainda não tiveram esse encontro, eu fiz tipo uma playlist com vários áudios. E áudios de 2 horas e meia também, que tá no final. Músicas para que você possa ser conduzido a entrar na dimensão espiritual, a estar em intimidade com o Espírito Santo. São áudios também que eu vou acompanhando, falando, para que você possa estar assim, orando e tentando entrar na dimensão espiritual, sair um pouco dessa dimensão material e entrar na dimensão espiritual. E eu vou estar deixando aqui embaixo, no segundo link, eu vou estar deixando aqui embaixo. Essa é onde você vai encontrar essa playlist que eu fiz, toda pensada. As músicas são todas selecionadas para que você possa ter um mergulho no Espírito Santo. É só para te ajudar. Ajudar você que quer receber o Espírito Santo, ou você que acha que ele está um pouco apagado na sua vida para que ele venha se acender novamente. E a gente se vê no próximo vídeo.